É proibido fazer auriculoacupuntura em gestantes. Já ouvi tanto falar esse mito, meu Deus, como eu ouvi falar. É um dos mitos mais falados, né? Ou, inclusive, eu até aprendi, né? Baseada nesse mito, de que a auriculoacupuntura só deveria ser feita em gestante, quando você faz uma especialização nessa área. Que especialização? Que eu nunca vi alguém falando de especialização nessa área de aurículo em específico, não de acupuntura, a acupuntura tem, mas de aurículo, né? Não tem que fazer outra especialização, você tem que entender muito bem sobre gestante, gestação, e na verdade a auriculoacupuntura ela não só pode, como ela deve ser realizada em gestante. A gestante, ela passa por essa fase da gestação e isso obviamente implica de trazer tanto edemas, que é o famoso inchaço. A mulher ela fica muito inchada, ela começa a reter muito líquido. Essa mulher ela começa a ter dores, cansaço, dores nas pernas, dores na coluna. O cansaço, ela pode ter alteração de sono, não consegue dormir bem, devido até à posição e o tamanho da barriga. Muitas vezes essa mulher ela tem calor de forma excessiva, né? Fica aquele calorão. Essa mulher ela pode ter também, associada a isso, constipação. É muito frequente em gestante, constipação. E aí você não vai tratar com aurículo, por quê? Só porque ela está gestante? Não, de jeito nenhum. A gestante ela não só pode, como ela deve fazer aurículo, o resultado dele é fantástico. Existem pontos que são apropriados para a gestante e pontos que devem ser evitados na gestante, isso é fato. Mas nada que seja exorbitante, que proíba a técnica de ser executada na gestante. Mas sim, você deve ter cautela na escolha dos pontos com essa mulher. E aí eu já puxo um gancho nesse mesmo mito para falar também que tem pessoas que dizem que a auriculoacupuntura é proibida em criança. A criança não faz auriculoacupuntura, de jeito nenhum deve ser feita em criança. E aí geralmente as pessoas que são entendidas da área, que fazem curso, que estudam, que já atuam, que são terapeutas, eles dão uma justificativa muito frequente, que é: você não deve fazer aurículo em criança porque o pavilhão auricular da criança ainda não está formado, então você não sabe quais são os pontos, então por que você está estimulando esses pontos? E eu digo o seguinte: eu inclusive tenho uma experiência muito boa. Foi o que eu fiz, eu peguei essa fala e eu disse, eu vou testar para ver se realmente isso é verdade ou não. Porque se os pontos são diferentes ou os pontos ainda não estão desenvolvidos, eu vou colocar o estímulo e nada vai acontecer. E é o que foi que eu fiz, eu peguei um recém-nascido, né, de uma aluna minha, fui visitar esse recém-nascido. Quando eu cheguei lá, esse recém-nascido estava com soluço, que esse soluço, inclusive, era presente durante o período gestacional dela. Então, vira e mexe, ela estava assistindo a aula, do nada a barriga dela começava a se movimentar e era o bebê dela tendo soluço dentro do ventre dela, dentro da barriga dela. E aí, quando esse bebê nasceu, ele continuou tendo soluço. E aí, quando eu fui visitá-la, do nada, ele começou a ter soluço. E eu disse, é a oportunidade que eu queria na minha vida, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu não coloquei semente, eu não coloquei agulha. A única coisa que eu fiz foi, eu peguei, ó, meu indicador e meu polegar e fui no ponto para trabalhar o soluço da criança. E aí, quando eu estimulei esse ponto, na hora, minha gente, não foi depois, tá? Não foi 5 horas depois, não foram 2 dias depois. Na hora que eu estava tocando no ponto desse recém-nascido, que eu acho que ele não tinha nem uma semana, 15 dias, nascido, não sei. Era muito novinho, né? Era muito recente o nascimento dele. E aí eu fui, ó, toquei nesse ponto. E na hora o soluço dele passou. Eu me lembro que na época não estava só eu, e essa história é um período muito pré-pandêmico, faz muitos anos que essa história aconteceu. E eu me lembro que na hora existia eu na cena, né? Tinha a mãe do bebê, o pai do bebê, os irmãos, tinha alguns amigos meus, inclusive alunos que também foram visitar ela. E todo mundo não acreditou, disse, o que foi que você fez? Porque acabou o soluço na memória, então não tinha outra
situação que pudesse ser, não, acabou o soluço porque a criança tomou medicação, não, acabou o soluço porque fez tal coisa, não fizeram nada. A única coisa que foi feita foi eu estimular esse ponto de aurículo e na hora a criança parou o soluço. Então a aurícula ela é fantástica para recém-nascido, a aurícula ela é fantástica para criança. Criança que está tendo estresse, está com muita raiva, com explosões, a aurícula nessa criança. Criança que não está conseguindo ter foco, concentração, está com dificuldade de dormir, está tendo insônia, a aurícula nessa criança. Criança que vai ser submetida a alguma prova e está ansiosa porque vai fazer essa prova. Então, faz aurículo antes da semana de prova, um dia antes, 2 dias antes, e você vai ver que o rendimento do seu filho, quando a gente retira essa ansiedade, aí quando eu falo de ansiedade, não a ansiedade normal, mas a ansiedade que interfere no estudo dele, que é a ansiedade patológica, quando a gente retira, ele tem um melhor desempenho. Ele consegue focar mais e ele consegue gerir a situação de estresse da avaliação de forma muito mais tranquila. Então a auriculoacupuntura ela não é proibida na gestante, ela não é proibida na criança e muito menos no idoso. Idoso, mas o idoso é muito debilitado, o idoso está na velhice, que é a última etapa de vida, está muito frágil, eu não vou estimular não, porque eu posso piorar o quadro. Dependendo do estímulo, sim, você pode piorar a situação dele, ele pode ter aí algumas complicações, mas a auriculoacupuntura, quando é muito bem feita, quando você sabe escolher os pontos, a auriculoacupuntura não traz prejuízo nenhum para o paciente idoso, pelo contrário, geralmente os pacientes idosos eles têm comorbidades. O que significa isso? Doenças associadas. Então, além daquele problema de saúde, não é um problema de saúde. Quando vê, é diabetes com hipertensão, é um paciente que tem constipação, é um paciente que está tendo dor nas articulações, e agora nesse período frio é pior. É um paciente que, além disso, tem insônia, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, não consegue fechar os olhos e dormir. É um paciente que, quando vê, tem enxaqueca, daqui a pouco também pode ter incontinência urinária, incontinência fecal. Então, observe que o idoso ele é uma caixinha de surpresa, que se ele teve uma vida bem saudável, quando ele chega nessa fase, ele continua mantendo essa vida saudável, por mais que ele tenha uma doença ou outra, mas é muito mais tranquilo. Mas tem idosos que não. Tem idosos que se sobrecarregaram numa vida totalmente desregrada com relação à alimentação, à atividade física, trabalhou em excesso. E assim, o trabalhar em excesso, entenda que sim, é prejudicial também para a saúde, quando você não tem um descanso, quando você não consegue se organizar e se planejar. E aí quando esse idoso chega numa velhice, acaba que ele está ali com condições de saúde mais debilitadas, e a auriculoacupuntura consegue melhorar isso. As pessoas acham que a aurícula não é boa para idoso, e eu digo a você que a aurícula ela é excelente, ela não é boa, realmente ela é excelente para idoso, para criança e para adolescente, para a mulher, para o homem, para a gestante. Então não existe essa restrição com relação a que pessoa não pode fazer aurículo. Não existe isso, porque a gente não trata a doença, a gente trata o ser humano, a pessoa. E aí quando a gente equilibra essa pessoa, tudo que ela tem tende a melhorar ou até zerar, curar, dependendo das situações, tá certo?